Então, pessoal, essa aqui é a florzinha da pulsatila. O nosso instituto, se vocês perceberem, aqui não dá porque é um logo, né? Mas o nosso instituto, o logo dele é em homenagem à flor de pulsatila, por dois motivos. O primeiro é porque a minha constituição na adolescência era pulsatila. Eu não acreditava na homeopatia. Eu comecei a fazer um curso, mas eu não botava fé no medicamento homeopático, né? Nas gotinhas lá, eu achava que fossem gotinhas de água. E depois que eu tomei a pulsatila na 30CH, eu tive o maior despertar que eu tive já na minha vida inteira, né? Realmente os sintomas que eu tinha de pulsatila, de chorona, né? Algumas outras coisas que a gente vai ver aqui, sensível, né? Muito carente. Com a pulsatila 30, eu falo que tirou com a mão, né? Eu realmente hoje eu não sou nada pulsatila, mas foi um medicamento assim que eu nunca vou me esquecer quando chega alguém com as características, porque realmente quando a gente toma, a gente estuda o medicamento, a gente sabe o poder que ele tem. E um outro motivo também, porque foi o meu primeiro caso clínico, que depois eu vou contar para vocês, que foi de uma criança, personalidade pulsatila, que ela também, né, ficou realmente aí curada da sinusite que ela tinha, tá? Isso há muitos anos atrás. Mas eu vou primeiro passar aqui dos medicamentos para a gente entender dessa plantinha. Então, primeiro que é do reino vegetal, né? É uma planta, reino vegetal. É uma planta herbácea, perene, que se desenvolve rizomas verticais, que funcionam como órgãos de armazenamento de alimentos. Suas folhas e caules são cinza macio prateado. Ela cresce de 15 a 30 centímetros de altura e dá frutos de até 40 centímetros. As raízes são profundas no solo. As folhas são finamente divididas e dispostas em rosetas, flores em forma de sino no início da primavera. As flores roxas são seguidas por sementes, cujas cabeças podem persistir na planta por muitos meses. Quando a gente começa a enxergar a característica já inicial da planta, a gente já começa a entender algumas características que nós vamos encontrar na personalidade, tá? Quando a gente vê raízes profundas no solo, as raízes, pessoal, já dizia Bach, né? Edward Bach, dos florais de Bach, que as raízes da planta é como se fosse o nosso sistema nervoso central. Quando a gente imagina essas raízes aterradas, a gente imagina algo na mente, algo nessa personalidade muito aterrada, né? Crenças muito enraizadas, paradigmas, né? Pessoas que têm esse sistema nervoso central, a mente, as emoções, né? Que tem algo para contar aí para gente, tá? E essas flores, né? Essas flores em forma de sino, essas flores que a gente vai ver que ela oscila, né? A flor dos ventos. A flor está envolta em uma lenda de que as flores surgiram em lugares que tinham sido impregnadas com o sangue dos romanos ou dinamarqueses, que já muitas vezes aparecem em antigos montes e terraços do ambiente. Seu habitat é na América do Norte e Europa. Encontra-se frequentemente em áreas montanhosas, de clima continental, especialmente em costas, em prados e florestas ensolaradas, solo bem drenado e calcário. Normalmente, elas ficam mais isoladas nesses terrenos, tá? Elas se desenvolvem aqui, dá para ver aqui o terreno, né, mais arenoso, e ficam mais isoladas, elas não ficam no meio, né, de várias outras, não, elas ficam mais isoladinhas.
Características da personalidade, né? Primeiro, quando a gente olha uma personalidade pulsatila, a gente já percebe que tem algumas características, né, fenotípicas aí, que são bem aparentes. Normalmente tem a pele mais clara, o cabelo mais clara, 75% são mulheres. E a pulsatila é chamada de flor dos ventos, porque assim como as suas flores, a personalidade é inconstante nos seus sentimentos. Como é que faz a flor dos ventos? Ela vai de um lado, vai do outro, então ela tem essa oscilação de sentimentos, né? É uma das características principais aí da pulsatila. Ao menor galanteio, se desmancha em paixões na busca de afeto, trocando rapidamente um amor antigo por um amor novo. As personalidades pulsatilas são 75% femininas. Quando nós achamos a personalidade pulsatila masculina, são características de muita sensibilidade, tá? Homens muito sensíveis, tá? Que se sensibilizam, né? Que tem o choro também, choram, tem um afeto com a mãe, enfim, a gente vai ver aqui as características e a gente coloca no masculino, que a gente vai ver aqui no feminino. Ela se molda a qualquer coisa que lhe seja apresentada com firmeza. Molda-se também ao que os outros querem. Sua imaturidade está em relação ao afeto, pois tem dificuldade em reter o amor, como se fosse o que impulsiona a sua vida. Como nós vimos naquele trecho do filme, né? O amor, o contato, o amor, a afetividade é um dos temas principais da pulsatila, tá? A gente percebe essa carência, né? Um dos aspectos que mais desestabilizam essas personalidades, o achar que não tem tanta atenção, né? Ela é uma personalidade que precisa da atenção o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ela tem dificuldade em reter o amor. Então, caso o príncipe, né? Que todos para pulsatila são príncipes. Chegou um sapo, para ela é um príncipe. Se ela não conseguir, se ela achar que não está tendo o amor que ela merece, ela parte para outro, né? Ela não retém aquilo, não. Ela vai atrás de um outro que ela ache que ela tem mais essa característica que precisa ser preenchida internamente nela. Ela tem o problema do abandono afetivo, tá? É um dos temas principais aí. Vê-se uma atitude de abandono. E o castigo foi que pulsatila sente-se abandonada, pois ela abandonou e agora abandonada é ela. Então ela vive com esse remorso interno, né? Ela abandona antes que seja abandonada. Então, inconscientemente, eu já atendi muitas pacientes que falam assim: nossa, ele era o amor da minha vida, mas nós acabamos. E aí eu pergunto: mas quem acabou? Ah, fui eu que acabei. Eu falei: mas se ele era o amor da sua vida, se ele era tudo isso, por que você acabou? E a maioria das vezes é porque eu acho que ele não me amava o tanto que eu amava ele. Ou eu acho que eu mereço alguém que me dê mais valor. Então, normalmente, a gente vê esses diálogos. E aí, inconscientemente, a gente percebe que ela tem esse medo de ser abandonada e acaba abandonando o primeiro e corre para achar outro que dê o afeto que ela necessita, né? Que é um afeto infinito. Ó, então, pulsatila não privilegia a conservação, senão o afeto, o amor. Então, ela diz: você não me ama, né? Então, é incansável. Essa falta de amor que ela sente é incansável. Ela pode ter o maior amor do mundo, alguém carregando tudo para ela, mas para ela sempre vai estar pouco. Ela sempre vai querer mais. Tem a sensação de uma fraqueza interna, como se não conseguisse enfrentar a dureza do mundo, essa imaturidade.
tá? Essa delicadeza que aparece na face mesmo, nessa constituição, internamente também tem, tá? Principalmente essa infantilidade em relação a comprometimento, a sentimento, tá? Ao parceiro. Tem o problema do abandono, ela vê-se uma atitude abandonada, e o castigo foi que Pulsatila sente-se abandonada. Ah, isso aqui já foi, pessoal. Pulei, coloquei o mesmo no mesmo. Busca sempre o afeto do outro, a aprovação do outro. As perdas são difíceis, ela abandona antes que o abandonem. Está cheio de desejos, mas nunca pede nada com medo de molestar e perder o outro. Por isso não reprova, não contradiz ao outro, porque necessita dele. Então, dificilmente a Pulsatila vai criticar e reclamar alguma coisa, porque ela acha que se ela fizer isso, ela não vai ter o afeto do companheiro, ela não vai ter o afeto dos amigos, enfim, de todo o ciclo dela. Então, normalmente ela acata tudo que falam para não desagradar e para não ter, né, para sempre ser querida ali, para sempre ser bajulada, para sempre ter as coisas que ela quer. Pulsatila é doce, é suave, inclusive todo movimento um pouco brusco agrava. É o bebê que necessita ser embalado mais suavemente. Pode chegar à impulsividade dependendo do momento miasmático. Tem dificuldade em ser mãe. Ela chora e tem dores nos genitais enquanto amamenta. Pessoal, a característica também, né, uma das coisas de Pulsatila é que ela tem um contato muito grande com a mãe. Ela tem essa troca com a mãe, né? A gente costuma falar que é a filhinha da mamãe, aquela mais delicadinha, que tudo precisa da mãe para estar fazendo, para estar ajudando, para estar auxiliando, né? Que é difícil ela ter esse ímpeto de fazer as coisas. Ela sempre vai ser aquela bonequinha da casa, né? A bonequinha da mamãe. Para obter a atenção que precisa, ela pode ser muito afetuosa e carinhosa. Ela chora facilmente e é muito solidária, porque ela gosta de ajudar, porque ela também quer ganhar os bajulos depois, né? Ela quer ser reconhecida, ela quer chamar mais atenção. Se não consegue o que busca, sente-se extremamente abandonada. Muitas vezes, como se estivesse sozinha no mundo. Então, a sensação dela é de exclusão total, né? Ela se sente excluída da família, ela se sente excluída do meio. E muitas vezes, quando ela vai relatar para a gente percebe que não tem nada demais ali. Mas dentro dela, né, nesse inconsciente, a gente vê, é como se ela se colocasse uma criança fragilizada sentada no cantinho da parede, né? Eu imagino muitas vezes a Pulsatila dessa forma, né? E tanto que muitas vezes na avaliação eu costumo pegar um pouco do que pode ter ocorrido de trauma daquela criança em algum momento que ela teve esse contato tão grande com a solidão que ela vibrou na energia da Pulsatila e falou: nossa, é aqui, é isso mesmo, né? Essa sensação que eu tenho. E essa vibração energética, ela consegue captar, né? O que é isso? E isso dá para gente o sentido do medicamento, né? Ela vibra conforme esse reino vegetal, mineral ou animal. Mesmo nós estando, né? Eu nunca entrei em contato com a Pulsatila, mas eu vibrei conforme esse vegetal, por me sentir em algum momento nesse estágio de solidão, né? Em que eu me senti isolada do mundo, que eu me senti não amparada, não amada, e aí eu captei aquela energia e trouxe para mim. De certa forma, há uma infantilidade, uma coisa de menina, e Pulsatila, ela ficou parada na puberdade, tem medo de enfrentar os homens e de enfrentar a sexualidade. Pessoal, se vocês olharem na matéria médica, ela tem a dualidade em relação à sexualidade.
ou ela não gosta e não enfrenta e não quer ir atrás de homem e fica ali mesmo naquela infantilidade, ali aquela criança, né, que quer é a filhinha da mamãe, que não sai dali, ou ela vai para o lado sexual, porque assim ela consegue ter aquele contato e aquele acolhimento, né, do companheiro. Então, tem esses dois lados que são importantes a gente pensar, tá? Tem essa dualidade, ou ela não gosta, não quer o sexo, né? Ou ela procura porque é uma forma dela ter esse carinho que ela não teve, né? Que ela acha que ela não tem, que é incompleto, essa sensação de vazio. E quando acha, né, numa primeira noite ali que vê, já é o príncipe encantado, né? O sapo vira príncipe em 2 segundos, já é o amor da vida. Ao mesmo tempo que apaixona no momento, na outra hora ela já está completamente desencanada e já vai procurar outro se aquele não satisfazer ela, né, nessa carência toda. Pulsatila anseia por consolo, gosta de ar fresco. Pulsatila é uma pessoa que no aspecto físico tem transtornos circulatórios venosos marcados, uma grande necessidade de ar, agrava pelo calor, pelos lugares fechados, tem a boca seca, sem sede, aversão à gordura, diarreia por susto e por leite. Submetida aos transtornos gerais, reage com variabilidade, capricho e versatilidade, tá? Então, algumas características importantes, a pulsatila não consegue ficar em local fechado, ela tem falta de ar, né? Ela precisa dos locais abertos, ela precisa de expansão, não gosta de gordura, a maioria intolerante a leite. Tem no fundo um sentimento de culpa, que faz todas as coisas mal, que se equivocou e que não tem cumprido sua missão na vida. Então se distancia dos demais. Fica em seu quarto, chora, deprimida, com a sensação de que não a entende, porque é uma inconsolável, permanente e jamais pode esquecer o afeto, tá? Então, essa sensação também de isolamento, que ela acaba se isolando, tem muita sensação de culpa aí, né? Muitas vezes nas avaliações eu deparo com elas falando, olha, eu sei que não deu certo porque a culpa foi minha. Eu que fiz errado, mas eu não consigo fazer diferente, né? E esse choro é que é aquele choro de pulsatila, né? Aquele choro mesmo da falta de afeto, aquele choro que se emociona com as coisas, aquele choro bem angustiante mesmo. O tropismo homeopático, né? Onde que o medicamento pulsatila ele atua no sistema? Sistema nervoso central, genitália, hipófise, vias gastrointestinais, o fígado, circulação venosa, músculos e articulações. Os sinais funcionais têm astenia, uma passividade e docilidade. Normalmente são características de mulheres ou homens mais doces, né? Glândulas de secreção interna com lentidão ou disfunção, provocando quadro de insuficiência na suprarrenal, pancreática, hepática, tireoide, ovariana e gástrica. Tem insuficiência da circulação no pulmão também. Os sinais funcionais, estase venosa geral com instabilidade da circulação venosa, provocando variabilidade de sintomas. Tem uma insuficiência da circulação, os capilares venosos ficam repletos, cheios. A mucosa com tendência a catarro, secreção amarela e vários problemas menstruais, tá? Inclusive, é um dos medicamentos ótimos para TPM. Sinais mentais, irresolução, depressão mental com resignação, apatia, pensa que sexo é coisa do demônio. Sinais emocionais, chora facilmente, tem uma depressão religiosa,
facilmente emotiva, tem uma emotividade passiva, choro pela manhã ao despertar, tristeza ao pensar nos próprios problemas. No subconsciente, elas têm medo de solidão, de escuro, fantasma, pessoas do sexo oposto, de ser perseguida, locais fechados, multidão, loucura e morte. Tem o desespero religioso de sua salvação, o sentimento de abandono, que é uma das características principais de pulsatila, um transtorno por ciúmes e uma infantilidade. O ciúmes também é importante, tá? É um dos medicamentos principais aí para os ciúmes. E um caso clínico. Um cachorro poodle, eu não coloquei o poodle aqui, mas é um cachorro poodle chamado Jean, cuja principal queixa era choro excessivo. Lamentava-se com tudo, ao pedir um objeto, ao pedir comida, quando os proprietários saíam de casa, mesmo não ficando só. Mesmo quando saía um dos filhotes por quem muito se afeiçoara. É muito carinhoso, aceita carinho de todas as pessoas. Faz amizades na rua com todos os outros animais e humanos. Deita-se no chão para receber afeto. Quando chega a visita, a família passa vergonha, pois o cachorro que tanto necessita de carinho nunca se satisfaz e se masturba na frente das visitas. Esse comportamento chorão piora após o casamento de uma das suas filhas, da dona dele, né? A conduta de Jean ficou insuportável. Após ser levado para cruzar, chora todo o tempo pedindo para voltar à casa da sua esposa. Na tentativa de melhorar a situação, foi trazido para casa o irmão de verdade para Jean. A reação foi imediata, não aceitava o irmão, reagia com muito latido e choro. Quando este recebia qualquer tipo de atenção ou alimento, a situação agravava-se. Brigava com o irmãozinho o tempo todo, até este ser devolvido. Quando não recebe o que quer, fica de mau humor, não olha para os proprietários, mas a lamentação melhora quando é acariciado ou recebe atenção. Nesse caso clínico, após tomar uma única dose de pulsatila na 200, o Jean voltou dócil, calmo, carinhoso, obediente, poucas vezes se lamenta. Late para pedir ao invés de chorar. E não houve mais nenhum episódio de rancor ou mau humor. Então, nesse caso, a gente também vê, né? Além dos casos dos humanos, a gente vê também nos animais como que ele vai reagir, essa sensação de abandono, essa sensação de que ele não é querido, o ciúme, né? Então, todas essas características também, elas cobrem o caso clínico do medicamento pulsatila. E uma coisa interessante também, outra situação interessante do medicamento é que não importa o terreno que ele vai ocorrer, né? Vou contar o caso clínico aqui, que foi o meu primeiro caso. Uma criança que ela tinha crises de sinusite só quando ia para a escola. Era uma criança de uns 6 anos na época, e chegava na escola, ela morria de dor de cabeça e chorava, tinha que voltar para casa. A partir da avaliação, e aí ela chegou no consultório agarrada na mãe, né? Não desgrudava de jeito nenhum. E com 6 anos, normalmente as crianças já são mais despachadas, e ela nem chegava para conversar comigo, nem nada, e ficava só agarrada na mãe. E aí uma das perguntas foi, né? Como que era essa criança? Ela falou que era muito grudada na mãe, ela chorava muito quando tinha que ir para a escola, mas mesmo assim a mãe mandava para a escola. E aí, colhendo essas informações, eu dei para ela pulsatila, dei também argila com cebola ralada para ela fazer na testa durante 1 mês. E 1 mês depois, ela estava
sem nada, tava assim quase 100% melhor aí do tratamento. No segundo mês eu continuei até que ela não teve mais o quadro da sinusite. Então foi um quadro também do sistema respiratório que a gente também conseguiu perceber essa evolução aí com medicamento que demonstrava esse afeto com a mãe, essa sensação do abandono que ela também tinha, né? Ela falava que quando chegava na escola ela ficava desesperada porque tinha a sensação de que a mãe ia deixar ela, porque nesse caso o pai já tinha deixado, o pai saiu de casa, não avisou, e né, foi comprar cigarro, não voltou, e aí a criança ficou com essa sensação do abandono. Então ela tinha muito medo de ser deixada na escola e a mãe também deixar ela lá sozinha, né? Então foi um caso também interessante, um dos casos também que ilustra aí o logotipo do Instituto, que é da Pulsatila. E eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, a apostila, que é a apostila que já está lá no nosso... Deixa eu ver se abre aqui. A apostila está lá no site já, tá? Para quem adquiriu o curso, com mais algumas... Espera aí que não está abrindo. Deixa eu só ver aqui. Só ver se vai abrir. Algumas características também da personalidade homeopática, que tem bem descrita também de como a personalidade se apresenta. Ai, que pena que não vai abrir. Bem, depois eu mostro para vocês lá. Mas é uma apostila, um e-book lindo, que uma querida aluna que está aqui nos ajudou a fazer, a Maíra, que é a nossa companheira aí de estrada. Mas depois eu mostro para vocês, tá? Um e-book bem completinho também da personalidade que vocês que já está lá disponível. E o de hoje também, os dois de hoje vão estar disponíveis lá na plataforma para vocês. Tudo bem, pessoal? Gostaram da aula? Tem alguma dúvida? Doutora, Aprenderam? Oi, Maurício. tudo bem? Tudo Eu bom e queria. você? Tudo legal. Eu sou um curioso da homeopatia, eu não sou médico, eu não sou nada, sou apenas advogado. Queria me apresentar para vocês e lhe sigo no Instagram. Foi por isso que eu entrei na aula. Queria lhe parabenizar pela brilhante aula sobre as personalidades homeopáticas, inclusive Obrigada. denominando o medicamento Pulsatila, né? E só queria acrescentar mais umas anuências sobre o medicamento. Na verdade, pulsatila é conhecido como a anêmona pulsatila, né? O flor dos ventos, como você falou, né? O pulsatila pratensis, né? E a característica do pulsatila é o miasma psicótico, né? De Hahnemann, né? E no eneagrama, o interessante é isso que no eneagrama, que a personalidade pulsatila é a personalidade do tipo 2, certo? Que é considerada a personalidade prestativa. E o vício emocional no Eneagrama é o orgulho, né? Elas são essas características que eu queria acrescentar e queria lhe parabenizar pela brilhante aula sobre as personalidades homeopáticas. Obrigada, Maurício. Prazer em te conhecer, viu? Maurício comenta todas as minhas homeomúsicas lá, né, Maurício? É verdade, doutora. Obrigada, Verdade. viu? Obrigada pela sua contribuição aí. De nada. Prazer. Prazer. Pessoal, obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Essa aula eu vou deixar para vocês lá, tá? Eu vou gravar no YouTube, vou disponibilizar para vocês lá no WhatsApp para vocês assistirem de novo, se quiser fazer anotação.
E quem quiser fazer aí o curso, é o ano inteiro de curso, são 56 matérias médicas que a gente vai aprofundando. Eu vou dando dicas antes, né, para o pessoal que está aí, para a semana que vem, vou dar umas dicas aí para assistir uns filmes que tem as personalidades, algumas músicas também para a gente ouvir, para entender um pouquinho da personalidade, para aprofundar nesse olhar do que é o medicamento, a constituição e uma ajuda para a gente conseguir também olhar para esse medicamento, né? Olhar para essas características aí que algumas vezes passa desapercebido, mas a gente consegue colocar, captar a energia quando a pessoa chega, quando o paciente chega e dar várias dicas para a gente de como, né, fazer essas avaliações, inclusive, e ajudar a achar o melhor medicamento homeopático. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Agradeço vocês, então, muito obrigado por estarem aqui. E qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente, que ainda não segue lá o nosso Instagram, né, homeopatias.curso online, e também nós temos mais cursos lá no nosso site, www.flaviabaritz.com.br. Tá bom? Gratidão, obrigada a todos vocês, um abraço, muito bom Um abraço, boa noite. umas carinhas aqui conhecidas, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau.